Olá, sejam bem-vindos à sétima exposição do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Nesse vídeo, nós vamos apresentar o conteúdo de fatores integrantes que se encontra na seção 2.8 do livro-texto. No final da última exposição, nós encontramos uma equação diferencial que ela não era exata, ou seja, a derivada do coeficiente aqui m com relação a y era diferente da derivada de n com relação a x. Mas nós podemos tentar fazer como fizemos no caso de equações diferenciais lineares de primeira ordem. Será que a gente não pode multiplicar toda essa equação para encontrar uma nova equação e para essa nova equação, multiplicando para uma certa função adequada, você tenha exatamente uma equação exata? Observe que aqui eu tirei esses símbolos x, y, porque vai ficar muito confusa a notação. Mas lembre-se que esse m é uma função que depende de x e y e o n também. Então a gente procura um μ de tal forma que quando a gente multiplique μ por essa equação, agora você tem uma nova equação e essa nova equação seja exata, ou seja, a derivada dessa função com relação a y, de μ vezes m com relação a y, seja igual à derivada de μ vezes n com relação a x. É isso que a gente procura. Mas quando a gente derivar aqui pela regra do produto, lembre que μ é uma função que depende de x e y e m também. Então, derivando o produto aqui, você vai derivar μ com relação a y e o resultado multiplicar por m, mas, para regra do produto, agora você repete o m e deriva m com relação a y. Da mesma maneira aqui com relação à derivada desse produto com relação a x. Vai ser derivada de μ com relação a x vezes n, mas agora repete o μ e deriva o n com relação a x. Essa equação aqui diferencial que surgiu, a gente está querendo resolver essa aqui de cima. E nessa aqui de baixo, nós temos um problema bem sério. Se você pensar bem, essa equação ela pode ser muito mais complicada do que essa primeira, porque enquanto essa primeira era apenas uma equação diferencial ordinária, que a incógnita é y, aqui a incógnita é μ, mas eu também não conheço quem é a derivada parcial de μ com relação a x, nem de μ com relação a y, ou seja, eu tenho aqui uma equação diferencial parcial, que a gente até agora não sabe nenhuma forma de resolver. Mas nós estamos procurando um fator integrante, um μ, que torna essa equação exata. Então, já que a gente está procurando, vamos fazer algumas suposições. Vamos supor que esse μ seja uma função apenas de x e ver se a gente consegue encontrar uma μ mais simples. Aí você vai dizer, professor, mas pode ser que essa μ não seja uma função dependendo apenas de x, não pode? Pode ocorrer exatamente isso. Pode ser que a gente faça um monte de conta e depois não chegue em canto nenhum. Mas depois a gente vai ver mais pra frente que você pode supor que esse μ era uma função apenas de y. Aí você supõe que μ é uma função só de y e faz um monte de conta e também não chega em canto nenhum. Aí você fala, então quer dizer que não tem uma forma de resolver equações diferenciais de primeira ordem? Não existe. Esse é um problema não resolvido da matemática. Dado uma equação diferencial de primeira ordem, você não tem um método que você vai aplicar, um método analítico, que você vai chegar numa resposta. Existem os métodos numéricos que a gente vai fazer no último estágio. Ou seja, dado uma equação, qualquer que seja ela, de primeira ordem, a gente pode encontrar uma solução aproximada. Mas um método sem ser numérico, que se aplica a qualquer equação, isso não existe. Tá? O que é feito é que, para alguns certos tipos de equações, você tem uma forma de resolver, que é o que a gente tem feito aqui. Linear, resolver de um jeito. Separável de outro. Homogênea. E agora temos uma outra que engloba as equações separáveis, chamadas de equações exatas. Bem, então vamos supor que μ é uma função que depende apenas de x. Ao fazer isso, essa equação aqui lá vai ficar mais simples, né? Porque se a função μ depende apenas de x, quanto é a derivada de μ com relação a y? Se depende apenas de x, a derivada com relação a y vai dar zero, né? Então esse termo aqui ele vai desaparecer. Então vai ficar apenas essa parte aqui, que é μ vezes a derivada de m com relação a y, é igual a derivada de μ com relação a x vezes n, mais μ vezes a derivada de n com relação a x. Só que essa derivada de μ com relação a x, a gente pode escrever apenas μ', ou a derivada de μ com relação a x, sem ser a parcial, porque agora μ é uma função de uma variável só. Que é o que a gente fez aqui, tá? Então esse termo μ, a derivada de μ com relação a y vezes m é zero, e a gente trocou a derivada parcial de μ com relação a x, escrevendo apenas a derivada de μ com relação a x. E agora nós vamos tentar separar, organizar essa equação de forma que μ esteja apenas no segundo membro. Então esse termo μ vezes n de x eu passar para o lado de cá para poder colocar o μ em evidência, depois eu passo esse termo que está multiplicando para o outro lado, dividindo.
Então a gente passou esse termo para o lado de cá. A gente pode colocar aqui o mi em evidência. Esse a gente está multiplicando aqui a derivada de mi, quando a gente pode passar para o lado de cá dividindo. Pronto, foi isso que a gente fez. Agora a gente pode pegar esse valor, dividir tudo por mi, né? Ou passar para o lado de cá dividindo do jeito que você gosta. Pronto. Então o segundo membro depende apenas de mi. E mi é uma função de x. Então a gente pode integrar esse lado aqui com relação a x. Desde que a gente possa também integrar esse lado de cá com relação a x. Mas será que a gente sempre pode integrar aqui dos dois lados com relação a x? Bem, o lado direito da igualdade não tem problema porque é uma função que depende apenas de x. Mas o lado esquerdo, lembre-se que n, m e n eram funções que dependem de x e y. Então essa razão aqui, na realidade, ela pode depender de x e de y. Então eu não posso integrar dos dois lados com relação a x. Né? Por exemplo, imagine que tivesse um y aqui. Y é incógnito. Eu não sei quem é y. Não tem como eu integrar a incógnita porque eu não desconheço. Então, em geral, procurar um fator integrante mi que dependa somente de x pode resultar em não encontrá-lo, desde que essa expressão aqui não dependa apenas de x e de y. Agora, se por algum acaso do destino você esteja com sorte no dia e essa expressão depender apenas de x, seja função apenas de x, agora você vai poder integrar, porque aqui você tem a função apenas de x e aqui também, e você consegue integrar e encontrar o fator integrante. Então, é como se fosse uma aposta. Você apostou que mi, que dependia apenas de x, ia ser um fator integrante. Depois de fazer um monte de contas, você chegou nessa relação aqui, ó, e se essa relação depender apenas de x, então você realmente consegue integrar os dois lados e achar um fator integrante. E se por algum acaso não depender apenas de x, então você tem que procurar um fator integrante de uma outra forma. Por exemplo, da mesma forma que a gente fez aqui, supondo que mi dependia apenas de x e chegou nessa relação, se a gente supôs que mi dependia apenas de y, nós vamos chegar numa relação bem parecida. Acho que troca nx por my aqui, divide por m, e aqui fica uma função apenas dependendo de y. Nos exercícios tem essa questão que é bom que vocês façam, que são outras formas de encontrar os fatores integrantes. Outras formas de encontrar, não, são formas de encontrar outros fatores integrantes. Pronto, então vamos usar essa ideia e achar um fator integrante para essa equação diferencial, que foi o exemplo que a gente viu no vídeo anterior, que não era exata. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos comparar, em vez de fazer, como no caso para equações diferenciais lineares, de multiplicar tudo por mi e procurar o fator integrante, que daria muito trabalho, nós vamos observar apenas essa igualdade aqui destacada. A integral de m, y menos x dividido por n, ser igual a integral de 1 sobre mi dx dx. O que a gente tem que observar? A gente tem que observar se esse integrando aqui depende apenas de x. Então, dado uma equação diferencial, que nós já sabemos que não é exata, que a gente fez na aula, no vídeo anterior, a gente já sabe que não é, então a gente vai calcular aquele integrante. Então, dado mn, temos que encontrar quem é a derivada de m com relação a y. Se m é 3x, y mais y2, derivando com relação a y, essa parte dá 2y, aqui dá 3x, então dá 3x mais 2y. Temos que derivar n com relação a x, a derivada aqui de x ao quadrado dá 2x, a derivada de x vezes y dá y. Então achei quem é a derivada parcial de m com relação a y e n com relação a x. E agora vamos fazer essa razão. Se essa razão depender apenas de x, nós vamos poder procurar um fator integrante, integrando aquela relação dos dois lados. Então vamos subtrair. Quem é a derivada de m com relação a y? É 3x mais 2y. Substituo aqui. Ó. Agora menos. Quem é a derivada de n com relação a x? Vamos substituir 2x mais y. E agora, por fim, a gente tem que dividir tudo por n. Quem é n? X ao quadrado mais xy. Pronto. Tem alguma simplificação? Não. 3x menos 2x dá x. 2y menos y dá y. E aqui nós podemos colocar x em evidência. Ó, no denominador. Colocando x em evidência, fica aqui sobra x e aqui sobra y. Oba! Então dá para você cancelar aqui. Ó. X mais x com x mais x, então sobrou apenas 1 sobre x. Que foi uma coisa boa para nós. Por quê? Porque essa razão aqui depende apenas de x. Então isso quer dizer que a gente consegue encontrar o fator integrante. E vamos voltar para aquela integral lá. Ó. A integral da derivada parcial de m com relação a y, a derivada de n com relação a x sobre n, tem que ser igual a essa integral aqui. Pronto, então vamos integrar. Vamos substituir esse quociente, a gente já fez a conta que deu a 1 sobre x.
E agora é somente integrar aqui dos dois lados. Lembrando que isso aqui, ó, é a derivada de μ dividido por μ. Ou seja, isso aqui é uma... Quando a gente integrar, faz exatamente o ln, né? A derivada do ln de uma função é a derivada da função dividido pela função. Então, quando integrar, que vai dar ln de x, aqui vai dar ln do módulo de y. Então, o módulo de y aqui, tá, pessoal? Só que a gente quer um fator integrante o mais simples possível. Então, vamos pegar esse c como sendo zero. E, portanto, vamos escolher o x igual a μ. Pode ser x igual a menos μ também, depende da situação. Mas vamos pegar o mais simples possível, que é x igual a μ. Tá? Aqui é ln de x igual a ln de μ. Do módulo de μ, o c igual a zero, então x igual a μ. Pronto, achamos que é um fator integrante. Bem, se você quiser, você ainda pode pegar toda a equação, multiplicar por esse fator integrante, que no caso aqui é x. Quando você multiplicar, 3xy vezes x vai dar 3x ao quadrado. Y ao quadrado vezes x dá y ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x dá x à terceira, e xy vezes x dá x ao quadrado y. E agora o seu m é esse termo todo, e o n é esse aqui. E agora, provavelmente, nós vamos ter se a gente não errou nenhuma conta, uma equação exata. Então, reescrevi o m aqui, 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado, e o n. Agora é só derivar m com relação a y e n com relação a x. Observe que dão o mesmo resultado. Isso significa dizer, então, que agora a equação ela é exata. Ou seja, esse trabalho todo foi apenas para descobrir que a equação é exata. Agora nós vamos ter que resolver a equação, ou seja, vai ter que utilizar o método que nós estudamos na última exposição. Que nós não vamos fazer aqui, tá? Vai ficar como um exercício, vai ficar muito longo. Então, uma questão pode ser muito grande, mas você precisa de uma equação diferencial que não é exata, que você não pode resolver pelo método da separação de variáveis, que não é linear, que não é homogênea. Então, você vai tentar procurar um fator integrante. Aí você supõe um fator integrante μ dependendo de x. Você faz um monte de conta, não deu certo. Procura um fator integrante do outro tipo. Faz um monte de conta, não deu certo. Até que uma hora você encontra o fator integrante. E depois de encontrar aquele fator integrante, você vai ter todo o trabalho para resolver a equação diferencial. Ou seja, uma questão pode levar muito tempo para ser resolvido. Então é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.